melhor condições de chuva. Essa chuva vai persistir aí durante essa terça, quarta, quinta-feira em São Paulo também, em grande parte do estado de São Paulo e pegando a grande São Paulo também. Volta a você aí, Ô Marcelo. Francisco, aproveitando que a gente está falando de São Paulo, né? A gente tem muitos amigos produtores ali na região noroeste paulista, que abrange ali São José do Rio Preto, Votuporanga, Araçatuba, Fernandópolis, Jales, Santa Fé do Sul, aquela região dos grandes lagos que você deve conhecer. Por lá, como é que está a condição climática, onde a gente tem muitas frutas, né? A gente tem uma citricultura muito forte por lá. Para lá, Marcelo, tem uma boa previsão agora, né? Uma boa notícia, né? Que pancada de chuvas de maneira bem significativa, pegando exatamente toda essa região aí, né? Votuporanga, Presidente Prudente, região de Marília, de Assis, todas essas regiões aí, região da Laranja também, né? Pegando toda essa região com chuvas de maneira significativas, né? Isso para essa terça-feira, a quarta e também até a quinta-feira. Porém, na sexta e no sábado, que vai ficar predomínio mais de sol sem chuva, né? Mas pelo menos esses 3 dias aí prometem boas chuvas nessas regiões, que na semana passada estava realmente com muito predomínio de sol, né? Até o final de semana, quase sem chuva na região. Mas agora está dando uma mudança melhor da condição do tempo, favorecendo boas condições de chuva nessas regiões do interior de São Paulo. Volta a você aí, Marcelo. Muito bem, Francisco. Vamos então à participação dos nossos amigos produtores de todo o Brasil, Francisco. O pessoal já está mandando as perguntas para cá. O nosso coordenador André já está mandando para a gente aqui. Vamos começar com o Paulo Roberto, que é de Araçatuba. Ó, falei agora há pouquinho, interior de São Paulo, pertinho da cidade da minha família, ali, Gastão Vidigal. Quer saber como é que fica o clima por lá nesta semana. Sabe o que é Araçatuba, Francisco? Tem uma curiosidade muito grande, que lá já foi, assim, podemos dizer, a capital da pecuária no Brasil, né? Sabia disso? Que lá era onde a gente sabia como é que ficava a arroba do boi para o país inteiro. Inclusive tem uma praça do boi, que quando a gente vai lá, já ficou histórica, agora tomada pela cana-de-açúcar, né? Eu não sabia dessa não. Coisa boa, viu, Marcelo? Não sabia que Araçatuba já tinha sido aí a capital da pecuária, não. Então, realmente, foi uma capital, vamos dizer assim, né? Muito importante mesmo, né? Porque hoje agora derivou tudo isso mais para o lado do Mato Grosso do Sul, né? Onde tem maior produção de bovinos, né? Mas, mesmo assim, Araçatuba está com boa previsão de chuva também. Para essa terça-feira e quarta-feira, pancada de chuva de maneira bem significativa também, viu, Marcelo? Até a quinta-feira, favorecendo as boas condições de chuva lá na região de Araçatuba. Porém, aí na sexta e no sábado, ficando com predomínio de sol na região. Muito bem, Francisco, é isso aí, viu? Capital do boi lá, olha, é uma cidade muito importante. Aliás, tem grandes pecuaristas ainda naquela região de Araçatuba, onde tem o nosso Rio Tietê, a parte limpinha. Quem que não gosta? Famosa Rio Tietê ali. Francisco, eu já volto daqui a pouquinho com você, porque a gente vai falar que não é de hoje que a crise climática afeta aí a vida dos produtores. Mas o que fazer para garantir alternativas de tecnologias que ajudem o produtor rural? As seguradoras, elas podem ser, sim, alternativas neste segmento. E para falar sobre isso, eu vou conversar agora com o Lucas Tuffi, que é diretor comercial da AgroTools. Lucas, boa noite, seja bem-vindo, muito obrigado aqui pela sua presença. Se eu não me engano, acho que você já participou com a gente aqui algumas vezes, né? Já participei, Marcelo. Inclusive, sempre é muito bom estar aqui, ainda mais para discutir um tema tão importante que é o seguro rural para o agronegócio brasileiro e para a alimentação mundial. Muito obrigado pelo convite. A gente é que agradece, sempre aqui à disposição. É importantíssimo a gente dizer, né, quando a gente fala dessas questões climáticas, a gente tem observado muito, por exemplo, lá no Rio Grande do Sul, os produtores sofrendo muito com a estiagem, geralmente as cidades do interior, também do Nordeste, sofrem muito. A gente tem essa variabilidade climática muito diferente aqui no Brasil, né? De um lado chove muito, do outro faz estiagem, é seca, é geada. As seguradoras, elas têm que estar atentas a esses comportamentos diferentes que acontecem, né? Eu sempre costumo, quando entrevisto o pessoal de seguradoras, perguntar, né? Vocês conhecem a fundo a vida do produtor? Porque uma coisa é ter ali o produto, né? O produtor precisa sempre, mas Sim. Uma coisa é saber esse comportamento cultural que tem pelo país, né? Isso é muito importante, Marcelo. E eu começo assim a nossa conversa com uma frase que eu gosto muito de um colega chamado Vadi Curi, que é um dos grandes entendedores do seguro rural brasileiro.
ele fala que a agricultura é a arte de esperar e o seguro é a arte de tranquilizar a espera. Justamente por isso, porque o produtor, né, o herói do campo, que está lá produzindo, ele tem que se preocupar com câmbio, ele tem que se preocupar com preço de commodities, e quando acontece uma intempérie como está acontecendo globalmente, isso é altamente impactado. Ele tem que se preocupar com custo de produção, com riscos sanitários, com legislação e ainda por cima, adicionalmente a tudo isso, que já é muito difícil de gerir, né? Acho que nem os grandes gestores de portfólios de investimento conseguem gerir tão bem tudo isso, ele tem que lidar com um elemento chamado clima. E esse elemento, Marcelo, ele é um elemento que pode impactar drasticamente a lavoura, mas o negócio do produtor. A gente já teve casos de produtores que perderam aí uma safra e muitas vezes estão alavancados financeiramente, né, nos bancos, instituições financeiras, e aí tem que renegociar dívidas, tem que eventualmente até sair da atividade agropecuária. Então, o clima, ele é um fator sistêmico que o seguro rural, o seguro agrícola, está justamente para fazer com que o produtor ele faça o que ele faz maravilhosamente bem aqui no Brasil, que é produzir alimentos, e não se preocupe com um elemento que é incontrolável, que é o clima. A única forma de controlar é justamente ter cobertura adequada para que o produtor fique tranquilo e o seguro, né, ele tranquilize a espera aí da sua safra. É por isso que eu falo, né, o produtor ele gosta tanto desse programa aqui que geralmente se a gente tem que realmente aprofundar, precisa o dia inteiro estar com boletins falando do clima, porque tudo que você vai fazer, o mercado, né, a Ibovespa, você vai mexer com o mercado financeiro, a gente sabe que os traders, está todo mundo lá analisando o clima, ou seja, não adianta. É o clima que interfere, é o clima que fala, e se não ficar por dentro, não analisar, o produtor pode ter grandes perdas, como você falou. Tem um dado muito interessante aqui do mapa, que eu queria discutir com você, que aponta que, olha só, 80% dos produtores brasileiros, atualmente, não tem nenhum instrumento mitigador de risco contra o clima, enquanto que nos Estados Unidos a área da lavoura coberta por algum tipo de seguro se aproxima de 90%, conforme diz aí a Sociedade Nacional da Agricultura, a SNA. Olha, eu fiquei, quando eu estava montando aí a entrevista, tentando entender esses números, né? Os Estados Unidos avançadíssimos, bem lá na frente, e nós aqui ainda patinando com essas questões, né? Exatamente, Marcelo. O brasileiro, por si só, ele não tem a cultura do seguro como o americano tem. E mais recentemente, até nossos colegas do Ministério da Agricultura, Pedro Loyola, com que eu tive o grande prazer aí de fazer um webinar, justamente que resultou aqui nessa entrevista, eles estão fazendo um trabalho sensacional de disseminar a cultura do seguro para o produtor rural. Porque ele até dá um exemplo na nossa entrevista, que ele fala que um produtor de banana que teve lá um prejuízo de R$1 milhão, ele poderia ter contratado 17 anos de seguro. Então, muitas vezes, a cultura de não contratar um seguro é a cultura do otimismo, né? A cultura que nós temos, né, que para muitas coisas é excelente, eu sou a favor do otimismo, mas para a gestão de risco, ser realista e ter as coberturas, as proteções, são fundamentais. Então, o seguro realmente no Brasil ele tem aí em torno de 15% da área agrícola segurada, está aumentando. A gente tem visto muitas novas seguradoras trabalhando no agronegócio brasileiro, com diversos tipos de seguro, né, diversos produtos. Existem agora os seguros paramétricos, né, que também é uma nova modalidade. Então, a tendência é que com o Ministério da Agricultura, com todos os órgãos reguladores como a SUSEP, e novos produtos, novos entrantes ajudando a disseminar isso, eu tenho certeza que o produtor rural brasileiro ele vai começar a se acostumar e essa penetração do seguro de 15% aí no Brasil vai aumentar lá para os patamares ou dos Estados Unidos, né, que tem aí em torno de 90%, ou a China, que está a mais de 60% também aí com a área segurada, enfim, no seu país. A gente precisa pegar os bons exemplos lá de fora e começar a mostrar aqui para o nosso produtor que é importantíssimo, né? O otimismo é importante, mas não podemos ficar no achismo, né, Lucas? Bem rapidinho, eu gostaria que você falasse dos serviços que a AgroTools oferece aí, então, para os nossos produtores que podem estar contactando aí vocês. Excelente. A AgroTools é uma empresa de tecnologia
e especificamente no seguro, a gente trabalha com vários outros segmentos, com bancos, com agroindústrias, com toda a indústria de insumos e até varejistas, mas para as seguradoras a gente ajuda elas a enxergar melhor os riscos e as oportunidades do produtor e do seu território, né, do seu imóvel rural, do seu talhão e por aí vai. Então a gente é uma lente tradutora para justamente a seguradora conseguir visualizar adequadamente aquele produtor e, consequentemente, dar um seguro mais atrativo, mais adequado. Então, a gente trabalha com várias seguradoras, municiando elas com tecnologia. A gente analisa o produtor e seu território sobre várias óticas e, consequentemente, a gente faz um círculo virtuoso, porque a seguradora ela consegue enxergar melhor os riscos, ela fica mais segura de expandir o seu portfólio e aumentar a penetração do seguro, e o produtor, consequentemente, ele é beneficiado favoravelmente porque ele começa a ter acesso a produtos mais sofisticados, mais inteligentes, algumas vezes mais barato. Quando você consegue gerir e ter a real percepção do risco em qualquer operação, Marcelo, você consegue ficar mais seguro de si mesmo e aí oferecer produtos mais atrativos. Então é isso que a gente tem feito bastante com diversas seguradoras no Brasil. A gente tem ajudado, inclusive, os órgãos reguladores, como o próprio MAPA, na parte de ESG, inclusive, que é um tema super importante agora em diversos setores. Ajudamos eles, temos ajudado também o Banco Central com questões relacionadas a clima, né? Como os bancos agora vão também ter que gerir a parte de risco climático. Então, resumidamente, essa é a AgroTools, uma empresa 100% brasileira, que atua há mais de 15 anos aí no mercado corporativo, com diversas empresas, mas principalmente, Marcelo, fazendo isso, ajudando que essas empresas que trabalham com o produtor rural, que elas façam suas decisões diárias com mais segurança, com mais agilidade e com mais transparência com o arcabouço ESG hoje que estão todos sendo discutido globalmente. Certeza que é o que a gente mais precisa, né? Modernizar o que a gente tem feito aqui na nossa agricultura e pecuária do país. Lucas, muito obrigado pela sua entrevista, excelentes dicas aqui para a gente iniciar a semana. Até uma próxima oportunidade conosco aqui. Manda mais novidade para a gente, hein? Com certeza, foi um grande prazer, como sempre, espero novas oportunidades. Com certeza, obrigado. Agora vamos lá.